Pela primeira vez, o ex-detetive da Polícia Civil, atual empresário de pedras preciosas, Paulo Orlando de Matos, mais conhecido pelos valadarenses como Paulinho Maloca, abre as portas da sua casa para uma entrevista exclusiva. Eu vou tentar saber do Paulinho Maloca detalhes da vida dele, detalhes do livro, como é a vida pessoal, a vida em família, o trabalho, os amigos. Vamos lá? Estou entrando agora na casa do Paulinho. Nenhuma equipe de reportagem até hoje conseguiu ter acesso à casa dele da forma como a gente está tendo. E principalmente para ter uma conversa franca sobre a vida do Paulinho, tirar a curiosidade das pessoas que estão em casa, sobre tudo o que aconteceu na vida dele, principalmente sobre os fatos que estão no livro. Essa é uma curiosidade também de muita gente, né? Quem vê sua casa, né? Eu acho que esse quadro simboliza bastante a sua imagem no final da década de 80 e início da década de 90, não é isso? Com certeza, é uma época que eu pertenci aos quadros da Polícia Civil na ativa. Simboliza uma época que passou. Paulinho, a gente continuando a andar aqui pela sua sala, a gente logo vê esse quadro. É o quadro de um índio. Isso talvez seja para te lembrar todos os dias da sua origem, porque muita gente confunde, acha que Maloca vem por causa da sua profissão, do seu trabalho na época como policial civil. E não é isso. Relembra a sua origem. Realmente, Maloca é sinônimo de casa de índio. Não é bem especificamente para me lembrar das minhas origens, não, mas com certeza é um símbolo. E você tem uma origem indígena. Vamos explicar aí como é que foi essa mistura? Minha mãe tem origem indígena, por causa dos pais, meus avós. E meu pai era europeu, veio para o Brasil, se encontrou com ela aqui, se casou. E aqui estou eu. E o que você acha, Paulinho, dessa imagem que foi criada sua em Governador Valadares, uma imagem de medo? Muitas pessoas têm medo ainda de se aproximar de você, mesmo depois de tantos anos. Algumas pessoas, quando a gente toca no seu nome, já ficam um pouco assustadas. Você acha que criaram essa imagem do Paulinho Maloca, um homem bravo, do Paulinho Maloca, um homem talvez vingativo? Você acha que essa imagem foi criada? Essa imagem foi criada a partir de situações que eu vivenciei e que a mídia divulgou. Foi interpretada de várias formas. Procuro tratar todo mundo bem, com respeito, e espero que me respeite também. É uma coisa natural, social. E essa questão das pessoas terem imagens diversas, isso aí porque eu sou uma pessoa pública, e aquilo que você me perguntou anteriormente, que criaram fatos que acabaram por ser polêmicos. Por que depois de tantos anos, mais de 15 anos, você decidiu colocar num livro a sua versão sobre a história da sua vida? Porque a história da sua vida já foi muito divulgada por todo mundo. Agora está sendo divulgada por você, a sua versão. Por que você decidiu fazer isso? Existiam várias versões sobre minha vida, e muitas delas não são reais e que não condizem com a verdade. E eu acho que todo homem tem a sua história, eu tenho a minha, eu acho que nós não somos ninguém sem a nossa história. Paulinho, você se cercou de tanto conforto, das coisas que você gosta, exatamente porque hoje você leva uma vida mais restrita à sua casa, à sua família. Como é que é a sua vida social hoje? Eu sou assim, eu gosto de mais privacidade para determinadas coisas, em momentos da minha vida. Prefiro ficar mais na minha. Talvez a falta do seu pai e da sua mãe tenham te levado por outros caminhos, como por exemplo o caminho da Polícia Civil, como você diz no livro, principalmente a sua mãe? Eu tinha várias outras opções de vida, de profissionalismo e tal, poderia encarar qualquer uma outra situação que não fosse a Polícia Civil, mas como eu disse no livro, sabe, sempre me lembrava da minha mãe e eu queria de alguma forma ajudar as pessoas. E foi com esse intuito mesmo que eu entrei para a polícia, até mesmo contrariando muitos dos meus parentes que não queriam e achavam que não deveria. E aconteceu e faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Você acha que foram esses resultados positivos do seu trabalho como profissional
que acabaram levando a uma série de fatos da sua vida, como, por exemplo, a sua prisão, a sua aposentadoria na Polícia Civil. Você acredita que isso tenha incomodado? Olha, a bandidagem, como você chama no livro? Não é um fato isolado. São muitos fatos que compõem a história da vida de qualquer um. E a minha não é diferente. Foram vários fatos que foram se desencadeando ao longo da minha carreira, questão profissional, questões pessoais que eu vivenciei também. E eu acho que a união desses fatos desencadeou uma história imprevisível para mim e para muita gente. Como é que seu nome foi envolvido, foi relacionado a tantas mortes? Como é que isso tudo começou para você? Tem dois aspectos da minha vida. Eu vivenciei situações adversas pessoais e vivenciei a partir daí também situações adversas de perseguições de marginais. Uma coisa se misturou com outra e acabaram fazendo uma grande confusão. Acabou que você foi preso várias vezes. Você ficou preso por quanto tempo? Eu fiquei prisioneiro da justiça em vários regimes, entre fechado, semiaberto, aberto, condicional, domiciliar, por mais de 11 anos. Se for somar tudo? Somando tudo, porque eu dei cumprimento integral da pena de homicídio, de lesões corporais, 8 anos e pouco. Mas como uma época eles regrediram o meu regime, acabei cumprindo 11 anos, se eu não me engano, 11 anos e 6 meses integral. Você teve um personagem fundamental na sua história, né? Não que seja do lado positivo, que foi um preso chamado Lissandro. Esse preso, ele te acusou, pelo que a gente vê no livro, de pelo menos 10 homicídios. Não, 30. Foram 30? E desses 30, você nega quantos? Todos. Ele nunca soube nada da minha vida. Ele nunca soube de nada a respeito de fatos concretos relacionados a operações policiais, seja minha, de equipe nossa, nada. Lissandro é um louco, um aloprado. Mas você disse, por exemplo, que se naquela época tinham na cadeia 100 pessoas presas por tráfico de drogas, pelo menos 90 você e a sua equipe tinham prendido. Com certeza. Nós éramos os mais atuantes na cidade, na região, com relação a esse tipo de criminalidade. E isso tudo fez com que muitas pessoas se voltassem contra a gente. Muitas pessoas que eu falo que tiveram problema com relação a prisões e indiciamentos. A gente está sujeito